Meus irmãos, a todos, graça e paz. Amém? Deus continue abençoando a sua vida, sua família, abençoando todos nós. Dormimos, acordamos, aqui estamos e colocando a nossa semana diante de Deus para que Ele nos abençoe, né? Nas idas e vindas, nas nossas atividades, trabalho, vida em família. Nossa oração é para que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Irmãos, sobre a revista, quem recebeu a revista está com ela aí, né? Beleza? Quem recebeu a revista também estudou a lição número 1 em casa, não é verdade? Espero que sim. Irmãos, alguns estão ainda sem a revista. E veja só, parece que acabaram todas, tá? Então, quem ficou sem a revista, lembrando que é uma por família, então quem ficou aí sem a revista, não sei como vai fazer. Se quiser a minha emprestada para tirar cópia aí, ou eu tiro foto. Hã? Você tem uma? Ah, então tá. Então, alguém está sem? Pega ali com a Selma, ergue aí ali, ó. Tá ali. Já pegou. Bacana. Irmãos, nós pedimos, acho que foi Ismael, 60 revistas, né? Acho que no próximo trimestre nós vamos ter que pedir mais, né? Vamos pedir 70 ou 80. É melhor sobrar do que faltar. E nós queremos muito que você tenha em mãos essa revista, porque cada um dos temas que nós formos estudando, em cada lição, vai exigir dos irmãos assim a compreensão, o estudo prévio, para que nós tenhamos maior facilidade de diálogo aqui, né? E como nós estamos iniciando esse currículo, falando sobre a diferença cristã, desafios para o crente de hoje, eu não gostaria que fosse apenas um momento assim de eu compartilhar, mas fosse um momento de compartilharmos juntos, né? Eu sei que você tem muito na sua vivência, na sua experiência de vida e no conhecimento que você tem da palavra de Deus a contribuir assim para que a gente possa crescer. Então, os diáconos aí de plantão vão ter um certo trabalho para levar o microfone aí, porque, embora eu tenha algumas perguntas, né, eu creio que a maior parte das intervenções são aquelas que você irá fazer. Então, mesmo quando eu não tiver pergunta, você sentindo assim o desejo de compartilhar algo, trazer uma visão objetiva sobre aquilo que está sendo falado, pode erguer aí a mão e o diácono vai até você. Vamos orar? Graças te rendemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Em ti nos alegramos, a ti nos consagramos, a ti rendemos, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. E reconhecemos, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus maravilhoso que nos sustentou e que continuamente estará dirigindo, abençoando e protegendo a nossa vida. E nesse momento, ó Pai, nós colocamos o ensino da nossa EBD nas tuas mãos. Cada professor ali, com seu alunado, possa estar revestido de graça e poder, de sabedoria santa que vem do Senhor, para o crescimento do teu povo, para que o teu povo, tendo esse crescimento, possa melhor te servir na cidade, em casa, no trabalho, nos relacionamentos sociais, no dia a dia, em tudo assim nós sejamos preparados para melhor te servir. Mas acima de tudo, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. E assim nós possamos viver o nosso dia a dia até o dia final, quando nós estaremos para sempre na tua presença. Nos auxilie nesses estudos, que a tua palavra possa ter sentido para nós. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Tudo bem, irmãos? Então, pega a tua revista, lição número 1, já deixa a revista aberta, o tema dessa lição, buscando as coisas excelentes. Nós vamos fazer a leitura do texto básico,
que é Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Filipenses, capítulo 1. Vamos fazer a leitura alternada até o versículo 11. A carta que Paulo escreveu aos crentes de Filipos. E, como muitos sabem, é a carta da alegria. Mas, além desse tema, muitos outros interpostos que chamam a nossa atenção. E algo sobre isso nós iremos compartilhar nessa manhã. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 até o 11. Leitura alternada. Diz assim, palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os oficiais, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Os irmãos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, juntos, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Cadê o diácono? Cadê o microfone? Isso, então tá. Começar aqui com uma pergunta para vocês. Vocês observaram o tema desta lição? Buscando as coisas excelentes. A pergunta: quais seriam essas coisas excelentes? Meu irmão diácono, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você pegar o seu microfone e escolher aí duas pessoas, um desse lado e um desse lado, para trazer aí alguma resposta para nós, tá? Alguma resposta, você pode escolher aí, ó. Então é a sua tarefa aí, ó. Quais seriam essas coisas excelentes que o apóstolo Paulo está falando aí? Escolheu o primeiro? Fui contemplado, pastor. Coisa boa. Quais são as coisas excelentes? Acho que tudo que agrada a Deus, é excelente. Igual o irmão até hoje falou que para nós, no Salmo que foi lido, aprender a fazer a vontade de Deus, Fazendo a vontade de Deus, com certeza isso, são aquilo que é excelente diante do Senhor. Ok. Fazer a vontade de Deus é uma dessas coisas excelentes. Mais um aí então, mais um escolhido, selecionado. O que seriam então as coisas excelentes? Bom dia. Paulo cita aqui duas questões importantes: o amadurecimento espiritual e o crescer no conhecimento da palavra. Isso. São dois assuntos importantes dessa lição: o amadurecimento do crente. Crescer. O crente com maturidade e o crescer no conhecimento da palavra. Ele cita mais embaixo que
ele desejava que existisse mais amor entre os filipenses, entre a igreja de Filipenses. Aquele amor profundo, justo, verdadeiro, fiel, íntegro entre os irmãos. Calma, senão vai dar a lição inteira. Deixa um pouquinho para mim também. Bom, se mais alguém quiser dar aí a sua ideia sobre o que são essas coisas excelentes, pode erguer aí a mão. Mas enquanto você ergue a sua mão, deixa que eu dizer para vocês que isso que a irmã falou é o tema central aqui de Filipenses sobre o que diz respeito à maturidade cristã. Tem alguns textos em que Paulo fala, não somente aqui em Filipenses, mas em outras cartas também, em que ele fala muito sobre aquela questão de perfeito. Não que eu seja perfeito, outro texto ele fala, nós que somos perfeitos, e a gente fica assim, às vezes até em dúvida, poxa, mas tem alguém aqui que é perfeito? Tem alguém? E nós olhamos assim para a nossa vida e pensamos, poxa, estamos muito longe da perfeição, né? Mas essa palavra perfeito na Bíblia, ela tem o sentido de maturidade, alguma coisa madura. Então a ideia de Paulo é sempre essa, mostrar que a perfeição é o reflexo daquela pessoa madura, aquele que alcançou a maturidade, a excelência na vida cristã. Ok? Então aqui, irmãos, quando ele está falando de buscar as coisas excelentes, a ideia no original, no grego, é aquela ideia de você transportar ou carregar alguma coisa de um lugar para o outro. Então, qual é a nossa interpretação? É que o cristão que carrega essas virtudes que a irmã falou, que o presbítero falou, ele está carregando assim o caráter de Cristo, as coisas excelentes do Evangelho, onde ele vai. Então, se ele vai para o seu ambiente de trabalho, ou vai para a faculdade, ou vai para uma reunião com os amigos, onde ele vai, ele está carregando, ele está transportando essas coisas excelentes, que são aquelas que ela acabou de falar, que ele acabou de falar, as coisas que ele está falando e as coisas que no decorrer da carta ele então vai compartilhando. Deixa eu ler aqui para os irmãos 3 textos. Você não precisa abrir a sua Bíblia, apenas ouça aí o que nos diz aqui esses 3 textos. Primeiro está aqui na página seguinte, no capítulo 3, quando Paulo vai falando, irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ok? Prestou atenção? Prossigo para o alvo, porque eu ainda não o obtive completamente. Segundo texto, lá em Hebreus capítulo 12, o autor diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Esse é o segundo texto. Olhando firmemente para Jesus, assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado, corremos com perseverança. Terceiro texto, 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo fala do seu ministério, dizendo, todo atleta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós para alcançar a coroa incorruptível. Assim também corro eu, não sem metas, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Claro, ele está falando de ministério, não ser
qualificado para o ministério. De acordo com esses 3 textos lidos, então, a pergunta para os irmãos. Parece que eu gosto de perguntar, né? Mas agora não é assim tanto para você responder, mas é para você pensar. Vocês perceberam que esses 3 textos estão tratando de uma realidade comum? Estão falando da mesma realidade? Perceberam isso? Qual é o ponto central que Paulo deixa bem claro e estabelecido nesses 3 textos que nós lemos? Ele está falando sobre propósito. Ele está falando sobre alvo. No capítulo 3 de Filipenses, eu prossigo para o alvo. No texto de Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, eu prossigo, eu persevero. No terceiro texto, ele está dizendo, gente, eu não estou vivendo o meu ministério como aquele doido que fica socando o ar. Ele está falando, eu luto para alcançar uma coroa incorruptível. Então, são textos unidos a muitos outros que nós poderíamos apresentar para os irmãos, que falam que a vida cristã não é vivida sem propósito, não é vivida sem objetivo, aleatoriamente. Tipo assim, não tem nada para fazer. Então vou na IBD. Queria fazer alguma coisa. Eu vou ler aqui um texto bíblico e vou abrir aqui aonde o meu dedo cair, é o texto que eu vou ler. A vida cristã não é vivida dessa forma. Ela tem métodos, ela tem alvos, ela tem objetivos. E muitos desses objetivos, irmãos, são aqueles que nós nos propomos buscar, especialmente quando nós pensamos naquela listinha de início de ano. Não é assim? Início de ano a gente faz lá uma série de propósitos, né? Você é participante assíduo da IBD. Esse ano eu vou ser dizimista. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse. A gente tem lá uma série de listas de propósitos que nós queremos alcançar, e aí chega o mês de dezembro, finalzinho do mês, né, a gente olha para aquela lista e vai ticar lá o que nós conseguimos alcançar ou não. Estamos ainda no segundo mês do ano, então ainda dá tempo de você perseverar e correr atrás daquilo que você se propôs. Mas deixa aqui eu apresentar uma frase para você que depois há de ser considerada naquilo que no decorrer da lição nós iremos compartilhar, ok? A frase é essa: as coisas que buscamos revelam a realidade do nosso coração. Você pode repetir essa frase comigo? Porque eu quero que você memorize, tá? Depois a gente vai voltar nela, pelo menos com alguma variação. Vamos lá? As coisas que buscamos revelam a realidade do nosso coração. As coisas que buscamos revelam a realidade do nosso coração. Deixa eu perguntar para você. Se você é aquele de quem eu acabei de dizer, que fez aquela listinha de propósitos de início de ano, eu quero que você compara essa listinha de propósito com essa frase que nós acabamos de falar juntos. Então a pergunta é: quais são os propósitos que você estabeleceu para a sua vida? É essa listinha que vai revelar o que está no seu coração e onde está o seu coração. Porque se a sua listinha foi malhar na academia 6 vezes por semana, praticar exercício físico 4 vezes por semana, emagrecer 8 quilos, ou, sei lá, fazer alguma atividade física, ou crescer no mercado de trabalho, ou alcançar mais um diploma,
essas coisas que você se propôs a buscar durante este ano é o que vai revelar aquilo que está dentro do seu coração. Um coração inclinado para as coisas deste mundo, certamente irá buscar somente as coisas deste mundo. Portanto, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui sobre buscar as coisas excelentes vão mostrar aquilo que o nosso coração revela como sendo coisa excelente. Então, o que é excelente para a minha vida? É apenas estudar e conseguir o diploma? É apenas malhar e conseguir aí o corpo perfeito? É apenas crescer espiritualmente? Ou são as coisas também que vêm de Deus e que orientam assim a nossa vida para fazermos a vontade do Senhor, como é o texto que o irmão leu aqui com a igreja do Salmo 143. Vamos aqui, antes de olhar a revista, olhar um pouco esse texto. Paulo começa esse texto de uma forma assim que acaba sendo um padrão nas cartas que ele escreve às igrejas. Ele começa com uma saudação, depois ele apresenta os motivos pelos quais ele orava pela igreja, e aqui existe uma série de coisas que dizem respeito à oração, e depois ele começa a progredir o seu entendimento, a sua compreensão, dentro da mensagem que ele deseja transmitir. Você veja que aqui nesse capítulo 1, no versículo 21, ele fala sobre o seu desejo de alcançar a realidade celestial. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Ele está tirando a atenção aqui das coisas deste mundo e está apontando para uma realidade maior. Lá no capítulo 3, acho que no versículo 20, sim, ele novamente fala, né? A nossa pátria está nos céus. Então, ele tinha plena certeza de que não havia sido chamado simplesmente para buscar as coisas deste mundo, mas sim as celestiais. Depois disso, ele começa a falar sobre o seu propósito de vida, que é aquele texto em que ele fala que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que diante de mim estão. E esse texto é muito interessante, merece uma análise melhor, porque chama-nos a atenção o que ele queria dizer quando ele falava que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer de tudo, a que ele estava se referindo, né? E ele então vai terminar a carta, especialmente lá no capítulo 4, falando sobre um aspecto importante da nossa vida, que é aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. E eu já vou dizer para os irmãos que na Bíblia há uma relação muito grande entre pensamento e coração, sendo que muitas vezes, embora hoje a gente faça essa diferenciação, na argumentação bíblica, coração e mente acabam sendo a mesma coisa. Portanto, ele fala daquilo que deve ocupar o nosso pensamento, aquilo que está no nosso interior, aquilo que está no nosso coração. As coisas que são respeitáveis, verdadeiras, justas, aquilo que é puro, aquilo que é amável, de boa fama, e, enfim, são as virtudes, as coisas excelentes que ele havia dito lá no capítulo 1. Essas são, assim, então, as coisas excelentes. Vamos, então, olhar aqui, meus irmãos, a nossa revista. O primeiro ponto. Paulo ora pelo que é excelente. Qual foi a frase que nós falamos juntos agora há pouco? As coisas que buscamos. Vamos mudar isso aqui um pouquinho. As coisas pelas quais nós oramos também revelam aquilo que está no nosso coração. Algum tempo atrás, eu ouvi um pregador dizendo, e a princípio eu fiquei assim bastante
chocado com a ousadia dele falar, e com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo mais e acaba percebendo a realidade e a importância de coisas que talvez até a princípio a gente não compreende. Mas esse pregador disse uma coisa interessante, onde ele disse que se você quer conhecer a vida de uma pessoa, ouça a oração que ela faz. E eu falei, puxa, mas como assim? Parece muito simplista isso, né? Apenas uma oração já vai determinar a vida inteira de uma pessoa. Mas é lógico que não é apenas uma oração, mas você vai observar a constância da oração. E o que ele queria dizer é, quando pessoas estão na igreja e acabam orando apenas por uma determinada parte da existência humana, isso são sinais daquilo que está no seu interior. Então, uma pessoa que ora somente por cura dos problemas, das doenças, resolução de problemas, crescimento no trabalho, isso ou aquilo, vida financeira, vão apontar a realidade daquilo que nós acabamos de falar, que o coração e o interesse da pessoa está voltado apenas para as coisas deste mundo. Então, nessa primeira parte da revista, a gente fica assim pensando quais são as coisas pelas quais nós oramos quando intercedemos pela igreja. Certamente, meus irmãos, tem aqui aquelas coisas que são básicas e nós sempre devemos orar por elas. Nós oramos pela construção, nós oramos pelo crescimento da igreja, nós oramos pelo pastor, pelos presbíteros, nós oramos pelas sociedades da igreja. Mas, meus irmãos, não existem assim outras direções pelas quais nós devemos estar intercedendo pela igreja? Quantas vezes você já tirou assim momentos específicos para Deus tirar do nosso meio, sei lá, algumas coisas que talvez nem chamam tanto a nossa atenção? Para Deus tirar do nosso meio dureza, competição, às vezes orgulho, às vezes vaidade, impureza. Então, qual é a oração que o apóstolo Paulo faz aqui, nesse versículo 9? Ele ora, por quê, irmãos? Eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Como? Em pleno conhecimento e toda percepção. Ele está falando de percepção espiritual. É lógico, meus irmãos, que embora que não haja nada de errado de nós orarmos pelo crescimento numérico, pelas bênçãos da construção, isso ou aquilo da igreja, no entanto, a nossa oração não deve estar limitada somente às coisas visíveis, palpáveis. O pedido que Paulo faz a Deus em favor da igreja de Filipos é que aquela igreja estivesse crescendo no amor. E aí a perguntinha, será que não vale a pena nós orarmos também nessa direção, irmãos? Será que nós não queremos assim uma igreja mais amorosa, uma igreja mais fraterna, uma igreja mais quentinha, uma igreja assim que tenha maior facilidade na hora de compartilhar os seus afetos? Será que nós não queremos isso no nosso meio, no nosso ambiente? É claro que nós queremos. Mas não somente orarmos, nós precisamos também agir. Nós precisamos nos aproximar das pessoas, nós precisamos quebrar a barreira de apenas nos aproximarmos de pessoas que são as mais fáceis ou que fazem parte da nossa preferência. Enfim, unida a nossa oração, nós temos que ter uma atitude prática de
que o amor é necessário e é a resposta de Deus mediante ao nosso ato, ao nosso agir, a nossa compreensão prática daquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. É uma realidade, e só um segundinho, é uma realidade, e não sou eu quem diz isso. Não sou eu. Mas há muitas pessoas, irmãos, que permanecem na igreja, que nos visitam, e permanecem na igreja à medida que elas encontram em nosso meio carinho, afeto, abraço e atenção. Seria muito bom se a gente pudesse dizer que a pessoa só iria permanecer no nosso meio se aqui ela encontrasse a verdadeira doutrina, não é? Poxa, chegou aqui, ouviu a clara explicação do Evangelho, então ela é cativada e ela fica. Mas muitas vezes, irmãos, não é apenas isso. Há muitas pessoas que não têm o conhecimento da doutrina e se for lá no centro espírita e for bem recebido, acaba ficando lá. Assim também, há muitas pessoas que vêm ao nosso meio. A doutrina, ela vai compreender depois. A doutrina, ela vai ser orientada depois. Mas em um primeiro momento, o que ela quer é aceitação, é afeto, é abraço, é atenção. Enfim, aquelas coisas que a nossa igreja é muito bem capaz de dar a todas aquelas pessoas que estão conosco. O irmão. Pastor, fiquei agora pensando aqui e fiquei até intrigado por que Paulo pediu amor nessa igreja. Porque se nós formos pensar, essa carta Paulo estava preso provavelmente em Roma na primeira prisão. Filipenses foi a primeira igreja que ele construiu, né? Assim, seria na Europa, foi a primeira que ele construiu. Filipenses, se você for pensar, é a igreja olhos de Paulo. Por quê? Enquanto ele estava preso, Filipenses mantinha ele. Tudo que ele, ou seja, a igreja de Filipenses praticamente sustentou ele financeiramente, sustentou ele em amor, né? Era uma igreja mais pobre, por exemplo, que Coríntio, mas ao mesmo tempo a igreja que, enquanto Coríntio não fazia nada para ele, já Filipenses era uma igreja que dava para ele. Ele sentia, eu imagino que ele sentia até amor dos irmãos, até pelo jeito que eles cuidou dele. Então, por que se ele tinha uma igreja amorosa, por que ele pediu mais amor para aquela igreja em específico para Filipenses? Isso é interessante, porque quando nós lemos lá no livro de Tessalonicenses, nós vemos a mesma realidade, é aquele padrão que Paulo sempre repete, né? Olha, eu recordo da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança, da vossa eleição, e mesmo assim, ele está falando que aqueles sentimentos deveriam crescer. Pelo menos ali, no caso dos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 9, 9, o 10 e 11, ele vai falar: no tocante ao amor fraternal, estais por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. No entanto, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Isso não é interessante? Não é interessante para mim, para você, e pensarmos isso também na vida da igreja? Nós temos uma igreja amorosa aqui, na primeira de Araguaína? Sim. Mas nós precisamos crescer nesse amor? Sim, também. É a mesma realidade, né, que Paulo fala acerca do resumo da fé, da vida cristã. A fé, a esperança em amor. Dado que ninguém aqui é um exemplo perfeito e acabado, nem de amor, nem de fé e nem de uma verdadeira esperança, então estas são as coisas que nós devemos procurar crescer sempre mais e mais e constantemente. Muito boa essa observação. E aí, deixa o irmão falar e eu quero voltar aqui a esse texto e mostrar na prática como Paulo faz isso. Não, só queria dialogar aí com a questão do Tiago, né? Porque lá no capítulo 4,
no versículo 2 e 3, né? Paulo vai fazer um apelo, né, para Evódia e Sintique. Uhum. Então, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem, né, concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então parece que existia também uma situação da liderança lá, né? De falta de concordância. Né? Você veja só que era uma igreja capacitada no amor, né? Ajudou Paulo imensamente. Mas não é aquele modelo perfeito e acabado. Dentro dela havia irmãzinhas, né? Que estavam ali se pegando e ó o puxãozinho de orelha aqui de Paulo. Essas irmãs, pare com essas briguinhas aí nas reuniões da SAF, né? Começa a agir concordemente aí no Senhor. Veja na vida de Paulo como que ele fala sobre isso. Olha aqui no versículo 7, voltando para esse capítulo 1. Como nós vemos a demonstração de afeto de Paulo aqui? É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no... Paulo não está falando de afeto? Ele está falando sobre aquilo que havia no seu coração em relação à igreja. Mesmo na prisão, mesmo estando ali sozinho, ele fala do sentimento que ele tinha pela igreja. Eu trago vocês no coração. Às vezes, assim, vocês ouvem isso. Alguém que esteve aqui na membresia da igreja, aí foi chamado para Goiânia, para Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, e aí entra em contato conosco, manda mensagem lá, né, nos comentários do YouTube. Que saudade eu tenho dessa igreja. E como é bom, irmãos, a gente ouvir isso. Uma igreja que foi marca, que foi referência na vida de uma pessoa que foi abençoada por Deus e por nós enquanto estivemos juntos. E hoje, à distância, como Paulo, pessoas estão dizendo, eu trago essa igreja no coração. Uma outra manifestação de afeto, versículo 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O que ele está falando? De afeto do coração. E como esse afeto é demonstrado aqui? Na saudade que ele tinha. Né? E aí alguém aqui está doidinho para perguntar, uai, pastor, mas saudade não é uma palavra exclusiva da língua portuguesa? Né? Como é que aparece essa palavra aqui na Bíblia? Bom, deixa eu dizer para você, lenda urbana, viu? A palavra saudade não é realmente comum. Nas outras línguas, não, mas algumas outras línguas usam essa palavra assim. E aqui, no grego, a palavra saudade tem o sentido de ânsia, tem o sentido de desejo, mas aquele desejo santo, né? Então, ele não usa no hebraico essa palavra saudade, né? Ela foi traduzida assim por nós, mas carrega essa ideia. Paulo está dizendo, eu sinto ânsias de vocês. Eu sinto desejo de estar com vocês. O que é isso? Na língua portuguesa, saudade. Eu lembro quando eu era pastor lá em Goiás, e uma vez por ano, nas minhas férias, eu visitava a minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, lá em Mato Grosso. Né? E aí chegava assim, isso sempre era início de janeiro. Então, chegava assim em setembro, já começava aquela ânsia, né? Aquela saudade. Entrava outubro, contava os dias. Novembro nem se fala, dezembro eu já estava desesperado querendo ir. Mesmo porque também eu sabia que ao voltar de lá, iria voltar carregando um monte de caixa de doce, de frango caipira, mimos e presentes de todo mundo, mas não era somente por isso, era pelas pessoas queridas, pelos familiares que eu encontrava lá. Essa ânsia. Então,
nós temos essa ânsia, essa saudade, esse desejo de estar com as pessoas, de caminhar com elas. Quando você se prepara para vir à igreja, claro que o nosso primeiro pensamento é, poxa, glorificar a Deus. Essa é a motivação, nunca isso vai mudar. Mas, irmãos, é tão bom nós nos assentarmos aqui no banco, na poltrona da igreja, nós olharmos para o lado e vermos a irmã, encontrarmos o irmão, vermos gente nova, e a gente, assim, está em casa e nós nos preparamos para participar do culto público, lembramos da glória que pertence a Deus e a alegria que isso traz ao nosso coração, e lembramos também de reencontrar os irmãos, de ver a obra que o Senhor tem feito na vida de cada um. Isso nos motiva. Isso faz parte dos afetos santos e maravilhosos que fazem parte da nossa vida cristã. Que é diferente daquele sentimento, né, tão carnal, tão terrível, de alguém que diz, não vou na igreja porque eu não gosto de fulano. Não vou na igreja porque eu vou encontrar o Beltrano. Não é isso. É um sentimento totalmente diferente. É aquela ânsia, aquela saudade santa, aquele desejo de caminhar lado a lado com os meus irmãos. É isso que Paulo orava pela igreja ali de Filipos. Eu quero que esse sentimento cresça no coração de todos vocês. Mas ele fala também de conhecimento e percepção. Pega aí a sua revista, diácono, escolha alguém aí para fazer a leitura do texto que está aqui na revista, na primeira página, tem 3 pontos, né? 1, 2, e na página seguinte tem o ponto 3, na coluna da direita. Alguém leia aí o primeiro ponto. Em primeiro lugar, Paulo desejava... Leia aí. O terceiro ponto. Primeiro. O primeiro ponto. Em primeiro lugar... Em primeiro lugar, Paulo desejava que o amor dos filipenses crescesse mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Essa oração é um confronto à ignorância, apatia e sentimentalismo sem profundidade. Só uma pausinha. Perceberam? Irmãos, aqui não é aquele amor piegas, né? Aquele sentimento assim que você não para pensar porque ele existe. Não é isso. Isso é um sentimento superficial. Ele vem e ele imediatamente desaparece. Mas Paulo está falando de um amor que tem profundidade. E ele também tem uma razão. A primeira análise, eu devo amar o meu irmão porque Deus o ordenou. Em segundo lugar, eu devo amar o meu irmão porque ele tem virtudes e qualidades que o Espírito Santo colocou nele. Em terceiro lugar, eu devo amar o meu irmão porque ele é bênção na minha vida. Eu vou grudar nele, caminhar com ele, eu vou abençoar e eu serei também abençoado. Então não é o amor piegas. Minha irmã, sabe aqueles cultos que você muitas vezes participa e o pregador aqui em cima, na euforia, né? Olhe para o seu irmão ao lado e diga, eu te amo em Cristo Jesus. Gente, você está na igreja pela segunda vez, ou então assim você sentou ao lado de uma pessoa que você não sabe o nome, nunca visitou, nunca conversou com ela, e com um sorriso amarelo você diz, eu te amo, da boca para fora. Ama nada. Você não consegue amar uma pessoa que você não conhece, irmão. O que é amor? É caminhada. O que é amor? É profundidade, é conhecimento, é crescimento no afeto. O resto é superficialidade. Eu te amo no amor de Cristo, virou ali, acabou, cada um vai embora para o seu lado e você nem sabe o nome da pessoa. Não é isso. Continua, por gentileza.
O amor cristão é crescente e não se degenera. Não é artificial nem condicional. Ao mesmo tempo, segundo Paulo, esse amor é acompanhado de conhecimento e percepção. O conhecimento é a compreensão madura do significado do Evangelho, fruto de uma instrução sadia e também de acompanhamento de uma vida consagrada segundo a palavra de Deus. Já a percepção se refere à amplitude desse amor, que deve abranger todas as áreas da vida. O ponto principal é que os cristãos devem abundar mais e mais nessa qualidade de amor se querem experimentar e provar o que é melhor. Assim, o que é melhor deve ser delicado, sutil ou difícil de descobrir para aqueles cujo amor não é abundante assim. Ok. Pastor, Pois não. assim, eu acho que, diante disso, como pastor, como que o senhor consegue fazer com que uma igreja tenha esse carinho, como é que um pastor deve trabalhar para que a igreja, que os irmãos, eles se relacionem? Eu vou dar um exemplo. Se a gente olhar para as cadeiras da frente e tentar falar o nome de todo mundo daquela cadeira, só daquela cadeira, vai ser... eu vou falar para o senhor, muita gente aqui vai ter dificuldade. Talvez vai dar sorte de pegar alguém na frente que consiga conhecer todo mundo. Essa igreja tem uma dificuldade muito grande disso, porque a rotatividade dessa igreja é grande. E assim, eu estou aqui há 10 anos e com certeza eu não sei falar o nome dessa família. Talvez eu consiga falar do pessoal aqui que eu já estive olhando, mas eu não sei se todos aqui conseguem identificar por nome, ter um carinho especial por aquelas pessoas, porque muitas vezes eu vejo assim, os irmãos andando dentro da igreja e mal fala bom dia, parece que a gente está andando lá na Avenida Paulista e nunca se viu, ou, enfim, eu sinto que a igreja não tem esse carinho, esse carisma, esse amor. Então, não sei se a gente está bem igual à igreja de Filipenses, talvez o que Paulo está narrando aqui, toda essa dificuldade, e essa igreja aqui também tem. Então, assim, eu vejo um desafio muito grande para o Senhor, e eu não sei como fazer com que essa igreja se conheça, que as pessoas se conheçam. Não estou dizendo ir na casa de um e de outro, não. Mas, pelo menos, dentro da igreja, a gente ter uma comunhão e facilidade de conhecer o irmão que está sentado do lado aqui, e a gente provavelmente não sabe o nome. Irmão, eu me sinto até confortado, porque eu não sei o nome aqui de 80% dos irmãos da igreja. Então, você falando isso, eu me sinto assim, um pouco confortado também. Mas eu também estou aqui há 40 dias, né? Você está aqui há 10 anos. Então, eu ainda espero que daqui a 10 anos eu já saiba o nome de todos. O irmão fez duas observações. Primeira, como pastor, eu posso fazer pela igreja assim, pregando o evangelho que fala de olharmos além de nós mesmos, olharmos na direção do outro. Essa é a mensagem do evangelho. Não olharmos apenas para nós, nossas necessidades, mas vivermos além de nós mesmos. E pregando o evangelho, dando a orientação cristã, a parte que cabe aos irmãos é receber essa mensagem, considerá-la e aplicá-la na vida. A segunda questão, agora há pouco eu falei que, quando eu estava comentando aqui o versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais, e eu falei o seguinte, como que nós vamos conseguir isso? É aquela questão que envolve proximidade e envolvimento. Proximidade e envolvimento. Se nós quisermos conhecer mais e mais os nossos irmãos, nós temos que nos aproximar deles. Nós temos que estar, irmãos, atentos a eles. Assim como o irmão falou, eu também vejo aqui
irmãos que eu não sei o nome, andando de um lado para o outro. Se eu encontrar na rua, eu sei quem é, eu sei que é da igreja, eu não sei o nome. Mas nunca eu saberei o nome se eu não me aproximar dele, né? Nunca eu poderei transmitir também as verdades do Evangelho se eu não me aproximar dessa pessoa. Não tem como. Aqui o microfone. Estou aí diante de tudo isso que o senhor falou, que os irmãos também compartilharam. Eu acho que o senhor usou essa palavra também já agora pela manhã, a intencionalidade. Sim. Se a gente não for intencional em se aproximar de pessoas que estão chegando na igreja, ou às vezes pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas estão isoladas, estão solitárias, e às vezes essas pessoas precisam que a gente, que já é um pouco mais maduro, ou que é mais solto, de chegar e dar aquela atenção, dar aquele afago, aquele abraço, para que aquela pessoa se sinta amada. Eu me preocupo muito com essa questão das pessoas se sentirem amadas na igreja, né? Eu sempre, na primeira igreja que eu fui congregar, em Natal, eu me lembro que o que me marcou naquele lugar foi o abraço. E depois eu descobri que a igreja era conhecida pelo abraço. Então, assim, são essas marcas, é uma ligação, é um recado, minha irmã, você está precisando de alguma coisa? Deixa eu orar aqui por você. Mas se a gente não for intencional, os dias vão passando e a gente vai ficando naquele relacionamento superficial. Quando tem uma dificuldade, se aproxima e tal, mas é aquela coisa superficial. Até com a irmã, a sua esposa, a irmã Selma, já faz umas 3 semanas que eu vejo ela aqui no banco, aí eu digo, eu tenho que mandar uma mensagem para ela, saber se ela está precisando de alguma coisa, de ir a algum lugar, que às vezes, quando a gente chega no lugar, você não sabe onde é que tem nada. E a SAF me ajudou muito, quando eu perguntava alguma coisa, eu já sabia, elas já me orientavam onde tinha. Aí eu fico naquela intenção, mas não realizo. Mas essa semana, minha irmã, eu vou falar com você. Mas se a gente não for intencional, o negócio não anda. Aí a gente fica naquela, oi, tudo bom, minha irmã, Deus abençoe. Mas fica aquela coisa rala. E isso é muito ruim para o povo de Deus. Por isso que eu creio que quando Paulo fala isso, para crescer mais e mais, é que a gente tem que buscar mais e mais se aproximar. Não dá para ser amigo de todo mundo, se aproximar e estar junto, né? Até Cristo dá esse exemplo. Tinha multidões, tinha 12, tinha 3, tinha 1. Sempre assim, mas o que tiver ao nosso alcance, eu acho que a gente tem que buscar, né? Verdade. Nesse sentido, assim, eu acho que a gente deve erguer uma estátua para o Ismael, viu? Porque o Ismael é aquele cara assim que todo dia eu estou ali. Onde que a gente corta cabelo? Onde que a gente compra pão? Onde que a gente, sei lá, e ele vai com aquela paciência dele, mostrando assim tudinho, né? Do outro lado, viu, irmã? Concordo totalmente com o que você falou. Raí, você já vai falar, tá? Mas entra sempre também o outro lado. A pessoa também tem que querer, tem que buscar, tem que se abrir, né? Para não ficar apenas na dependência da igreja. Chegou lá, sentou no último banco, mal terminou o amém, já foi embora e sai reclamando que não foi abraçado por ninguém, né? Ou então termina o culto, fica ali no estacionamento, no escuro, debaixo da árvore, querendo que todo mundo vá lá. Poxa, assim também não dificulta, né? Facilita aí o trabalho também. Mas sobre essa questão da intencionalidade, a Selma sabe, lá em Jales, nós tínhamos um presbítero lá, ele não era assim bom de visita, não. Ele tinha dificuldade para chamar a esposa e visitar as famílias da igreja. Mas ele era excelente em convidar membros da igreja para tomar um cafezinho numa cafeteria, comer uma pizza lá na pizzaria. Nisso ele era excelente. E constantemente a gente encontrava esse presbítero com irmãos da igreja, assim, aqueles que a gente chama apagadinho, né? Aqueles esquecidinhos, assim, tomando café, dando tempo para ele. Mas o que é isso, irmã? Intencionalidade. Primeiro, ele olhou. Segundo, ele se preocupou. Terceiro, ele agiu. Às vezes a gente precisa fazer mais isso. E esse é o caminho, Luciano, para a gente permanecer na igreja e mesmo que a gente não saiba o nome de todos. Então, foi o que eu falei. Vocês
Vocês que ouviram Luciano, mas eu falei Rogério. É a segunda vez essa semana aqui, ó. Fala, Raí. Isso é interessante porque eu também tenho 6 anos aqui na igreja, né? E eu falo com todo mundo. Provavelmente todos me conhecem, né? Mas existem, por mais que seja minoria, né? Existem pessoas que eu me relaciono, porém eu não lembro o nome, né? E outra coisa que eu queria falar é que às vezes a gente tem que realmente se doar um pouquinho do nosso tempo, né? Porque as pessoas hoje na igreja, elas só perguntam, igual como a Janaína falou, elas só perguntam: oi, tudo bem? A pessoa fala: não, tá tudo bem, e pronto, um vira para um lado, outro vai para o outro, e não, de fato, constrói esse relacionamento, né? Então, a pessoa ela deve estar disponível para investir esse tempo com o próximo, com o irmão, né? Chamar ele para fazer alguma coisa, né? De fato, entrelaçar ali as famílias para que se conheçam mais, né? Para que um veja do que o outro está precisando ou compartilhar a felicidade com o outro. Então, para mim, eu acho que o mais importante mesmo é você se disponibilizar, né? Querer mesmo, igual como o pastor mesmo falou, né? A gente fala muito sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, o pastor prega sobre isso, né? E a aplicação não vem. Então é importante a gente aplicar, né? Se a gente só receber e colocar tudo aqui dentro, tipo, pensar muito, né? E falar assim: realmente, Deus quer que a gente se relacione, realmente, tudo eu entendo, tudo isso e tal, mas fica ali no seu lugar, isso não vai mudar, entendeu? Então é importante a gente criar vergonha na cara, né? E aplicar o que a palavra de Deus diz. A gente tem que perceber a grande necessidade das pessoas hoje. As pessoas se relacionam muito virtualmente e, pessoalmente, existe uma defasagem muito grande. E o relacionamento virtual dificilmente vai preencher as nossas necessidades mais profundas de aceitação, de diálogo ou de relacionamento olho no olho, tete a tete, aperto de mão, abraço, como a irmã falou, e manifestação de afetos do coração. Tem mais alguém para falar? Não, né? Sim, pode falar, irmã. Pastor, só reforçando aquilo que o Raí já falou, que o senhor também falou, que é começar por mim. Porque muitas vezes eu espero muito da igreja, mas eu não estou aberto a isso. Porque tiro pela diaconia, quando a gente fica aqui na diplomacia, tem irmãos que param, recebem o aperto de mão, tem outros que passam de largo. Ele não quer um abraço, ele não quer um aperto de mão, ele ignora você, ele não te dá nem boa noite. Então, assim, eu já passei muito por isso aqui. Aí tem aqueles que são mais amáveis, que chegam, que pegam na sua mão, que te dá um abraço, que recebe o seu abraço. Então, que isso seja a começar por mim. Porque é igual o senhor falou, às vezes eu quero ser incluída, mas eu me excluo, eu venho para a igreja, antes da oração terminar, eu já aproveito para ir embora. Exato. Entendeu? Mas veja só, isso aí é muito importante, irmã, porque toca num ponto que é essencial na vida dos relacionamentos da igreja. A irmã fala de 2 tipos de pessoas. E quais são as que devem ser amadas? As duas. Todas. As duas. Todas. Aqueles que chegam lá na igreja de carranca fechada, você se aproxima. Boa noite, meu irmão, como vai? E ele só resmunga. Sabe, você tem que procurar entender por que a pessoa é desse jeito. O que existe? Qual é a experiência passada? Sim. Qual é o contexto E familiar? eu tenho que respeitar isso, pastor, porque tem pessoas que nem do abraço ela gosta. Sim, eu conheço exato. muitas pessoas que não gostam do abraço. Mas então, esse é o como ponto. que eu vou abraçar alguém que não gosta? Eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que me aproximar dessa pessoa e conhecer ela e saber o que ela gosta ou não. É a convivência que vai trazer isso. Tá. Né? Mas aí a seguinte questão é respeitar. Ouçam, irmãos, aqui, ó. Não é somente respeitar a pessoa, mas é também
intervir na vida dela, né? Porque o respeitar aí poderia levar àquela compreensão. É do jeito que é, então, né? Ela é daquele jeito, eu fico do meu jeito, cada macaco no seu galho. Isso é um ponto, sim. Há pessoas que eu brinco, há pessoas que eu abraço, e há outras pessoas que eu não abraço, mas eu sorrio. Há outras pessoas que eu converso, mas eu não brinco. Eu respeito cada uma. Mas aquelas pessoas que são difíceis, não é somente manter-se à distância, é procurar, de alguma maneira, intervir na vida dela. E é aquilo que eu falei, ela também precisa ser amada, mas para ela ser amada, eu preciso avaliar como eu vou amar aquela pessoa. Por que que ela é do jeito que é, por que que ela age do jeito que age. E talvez aí aquele cafezinho do presbítero lá, aquela pizza que o presbítero come, talvez seja assim uma ferramenta útil, né? Hein, pastor? Aí entra o que o texto nos ensina hoje, os frutos do Espírito, que é a paciência, Sim, né? exatamente. A longanimidade. É esse né? ponto que eu queria chegar, porque já bateu ali o primeiro sino e as pessoas já estão chegando, as crianças, né? É porque esse segundo ponto vai falar sobre frutos de justiça, né? E quando a Bíblia fala sobre frutos, fruto do Espírito, a gente ali tem a plena percepção de que não é o fruto produzido por nós. Essa semana eu estava fazendo uma visita e eu estava lendo esse texto com alguma pessoa e falando assim, a gente não vê um cajueiro, um pé de caju, gemendo, suando para produzir uma frutinha. Vocês já viram lá uma mangueira gemendo para produzir uma manga? Não, é consequência natural. O cajueiro está plantado, recebe a chuva, recebe o sol. Pronto, tem o ar que circula ali em volta, vai produzir frutos. Então, qual é a ideia? Um cristão está em comunhão com Deus. Um cristão vive o evangelho de Cristo. Naturalmente, ele produz o fruto de justiça, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, acabam sendo características naturais na vida de quem vive o evangelho e caminha com Cristo. É isso, então, irmãos, que vai ser tratado lá na terceira parte da lição, que fala que a oração de Paulo não é idólatra, mas louva a Deus. Como que ele termina aqui esse texto? Fruto de justiça, mediante Jesus Cristo, para o quê? A glória e louvor de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para a glória de Deus. Então aí faz sentido nós pensarmos na expressão do nosso amor, não simplesmente para a igreja crescer, não simplesmente para eu ficar conhecido como o pastor que ama, o presbítero que ama, a irmã que ama, o diácono que ama, mas para nós sermos conhecidos como alguém que procura a glória de Deus, que faz tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nós vamos então terminar aqui a nossa lição. Vamos buscar as coisas excelentes e, tendo isso em mente, a partir da segunda lição, nós vamos falar sobre isso na prática. Nós estudamos o conceito essa manhã. Na semana que vem nós vamos ver as coisas excelentes na prática em muitos aspectos da nossa vida.